Glória a Deus. Meus irmãos, na paz, Senhor, vamos orar ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, nesta noite, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede entrar na Tua presença. Espírito Santo da verdade, mais uma vez, nós entramos nesta noite na Tua presença. Que o Senhor possa, meu Pai, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, meu Pai querido, com as nossas vidas na noite de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de uma vez mais, Senhor, estar na Tua casa, porque nós sabemos, ó Pai querido, que grandes foram as lutas, as pelejas, mas nós estamos aqui, ó Pai. Mas nesta noite, meu Pai querido, nós queremos te agradecer pela Tua infinita misericórdia e bondade, porque até que o Senhor tem nos trazido da Tua casa, meu Pai, mesmo debaixo de chuva, nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar. Nós não estamos aqui, ó Deus querido, para olhar para o homem. Nós não estamos aqui, ó Deus querido, para ser melhor nem melhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, para prestar culto em adoração ao Teu nome. Nesta noite, ó Pai querido, manifesta a Tua glória. Nesta noite, meu Pai querido, manifesta a Tua unção, ó Pai. Pai, nós sabemos que quando se fala em culto e ensino da Tua palavra, o inferno se levanta para querer impedir. Mas nesta noite, ó Pai, nós estamos reunidos na Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai querido, que grandes foram as afrontas do inimigo para nos afastar dos Teus caminhos, para querer nos afastar do Teu propósito. Mas nesta noite, ó Pai querido, debaixo da Tua mão poderosa, nós nos encontramos na noite de hoje para te adorar, Espírito Santo. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente, Senhor, aleluia, das afrontas, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai querido, que a glória, a exaltação, o poder seja dado para Ti. Pai, nada vai nos afastar do Teu amor, e nada vai nos afastar da Tua unção, nada nos vai nos afastar. Pai, Deus querido, nós entregamos nesta noite o nosso melhor culto, a nossa melhor oração. Nós entregamos nesta noite, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai querido, que independente, Senhor, da chuva, independente, Senhor, do tempo, o verdadeiro adorador te adora, não por aquilo que o mundo possa, ou que o tempo possa estar, mas o adorador de verdade te adora em espírito e verdade. E nós sabemos, ó Pai querido, que independente das lutas, independente das afrontas, independente, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para prestar um culto de adoração ao Teu nome.
ressuscitou. Amado Deus querida, e eu contemplo, Senhor, aleluia, porque eu fui na cidade de Juazeiro do Norte e não contemplei os restos mortais de Padre Cícero, Senhor, mas que não ressuscitou. Senhor, eu também contemplei os restos mortais da irmã Lúcia na Bahia, e ela está morta, não ressuscitou, mas eu contemplo, meu Deus, que lá, aleluia, sua tumba está dizendo: aqui não jaz, porque já está no céu, já ressuscitou. É Deus querido, é o Deus que ensina, é o Deus de milagre, é o Deus, Senhor, é Deus querido, e eu sei, Senhor, porque eu falo com naturalidade, porque eu já fui nestes lugares aonde os restos mortais destes homens carnais terrestres estão sepultados em tumba de ouro, Senhor. Mas o nosso Deus veio assentado jumentinho, desceu a esta terra, não foi bem recebido, mas a espada do Senhor, Deus querido, Rei da glória, toma, Senhor, a vida dos obreiros da tua casa, das obreiras da tua casa, missionárias, missionários, presbíteros, meu Pai querido, nessa noite, toma, Senhor, este culto, recebe a adoração do teu povo que te adora, Deus querido, contempla, recebe a oração da primeira, vem conosco nessa noite, é o que nós, ó Deus, te pedimos e teu Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa noite, no nosso culto de ensino, palavra de Deus. Aonde essa noite nós vamos aprender sobre a palavra do Senhor. E na oportunidade, quero convidar para estar louvando dois louvores congregacionais. Quero estar chamando a nossa irmã missionária Raquel, louvando a Jesus, com dois louvores congregacionais. Amém? E os irmãos estejam à vontade para adorar ao nosso Deus. Glória. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos adorar com o hino 5 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adore a meia, as lutas, as aflições da vida, mas nós temos que adorar e glorificar a Deus, porque Ele é bom em todo tempo e Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó
Glória a Deus. 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus, que nós viemos deixar mesmo as melhores coisas no altar do Senhor, principalmente a nossa família, que aí o Senhor vai cuidando de cada coisa e colocando tudo em seu devido lugar. Nós só temos que colocar no altar do Senhor aquilo que é bom aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. A sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12. É o livro mais temido. Eu não sei porquê. Tem gente que é um medo do livro do Apocalipse que eu nunca vi. Tem mais medo do livro do que de Deus, né? E o irmão falou assim: pastor, eu tenho tanto medo do livro do Apocalipse que eu tinha que ter medo de Deus, não do livro. Ah, mas é a revelação no fim. Falei: se você não se preparar, não está preparado, filho, sinto muito. A gente tem que ter medo, não. A gente tem que encarar a verdade nua e crua, dor que doer. Vamos lá.
Hoje nós vamos aprender sobre o que mesmo? As estratégias de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Glória a Deus. Você vai saber que no livro do Apocalipse o diabo é a antiga serpente, diabo. Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quem necessita de oração nesta noite? Eu, minha casa, minha família e a igreja do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós estamos reunidos na Tua presença mais uma vez. Pai, nós queremos Te agradecer pela leitura da Tua palavra. Pai, continue conosco, falando conosco através da Tua palavra. Pai, nós rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu povo. E mais uma vez, Senhor, fale conosco, esclareça, meu Deus, as revelações profundas da Tua palavra aos nossos corações. Pai, fique conosco nessa noite, tire todo impedimento da barreira, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, tirar nossa atenção da Tua palavra, Senhor, que são as estratégias do inimigo para roubar a Tua palavra dos nossos corações. Mas nessa noite, nós queremos, ó Deus, pedir a Tua proteção divina, nós queremos pedir que nessa noite o Senhor possa amarrar todo tipo de impedimento, Senhor. Arranca, Senhor, amarra-os, todo tipo de demônio que possa, Senhor, querer impedir que a tua igreja possa receber a tua palavra, as orientações da tua palavra, Senhor, para não deixar o inimigo tirar a tua palavra dos vossos corações. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ouvir o ciclo de oração adorando Jesus nessa noite. O ciclo de oração baixo, bênção, cumprimento da igreja. Glória ao Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, vamos nessa noite ouvir uma saudação. Presbítero Nelson, louvado seja Deus. Pode, presbítero Nelson. Nós vamos ouvir a nossa irmã Adinete. E após a irmã Adinete, nós vamos ouvir o Pietro louvando Jesus. Amém? Aleluia. Cumprimente os irmãos com a oração de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Que toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, estou feliz mais uma vez de estar na casa do Senhor para adorar Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Né? Aleluia. Porque essa alegria ela já tem. Aleluia. Que vem conosco desde a nossa casa, quando dissemos, alegrei em mim, quando nos dissemos, vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então é um motivo de alegria de estar na casa do Senhor para adorar Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Os irmãos querem deixar um versículo para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Aleluia, Lucas capítulo 10, versículo 19. Glória a Deus, nós temos um ensinamento da palavra de Deus, isso é muito importante para as vossas vidas. Glória a Jesus. Lucas 10, verso 19, diz assim: eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar cobra e escorpiões, e sobre todo tipo e todo poder, aleluia, glórias a Deus, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido de Jesus. Aleluia, ele vai escolher 70 discípulos, 70 anciões, ou 70 servos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ali Jesus ele vai dar a eles uma missão. Aleluia, a missão de Jesus, aleluia, ele vai dar a eles dizendo, vão, e eis que eu os envio como cordeiro para o reino de lobos. Jesus ele vai enviar eles de cidade em cidade, aleluia, aonde que Jesus ele fosse passar, aleluia, glórias a Deus. Então que eles vão de dois em dois. Jesus eles não manda eles sozinhos, mas eles vão, aleluia, já para estar preparando, para estar anunciando o Evangelho, estar pregando a palavra do Senhor, para estar, aleluia, anunciando. Mas quando eles voltam, aleluia, quando os 70 voltam, eles vão falar para o Senhor: Senhor, eis que nós vimos que Satanás se submetia sobre a voz. E Jesus vai falar para ele dizendo: eis que eu já dei autoridade para vocês para pisar cobra, para pisar em escorpiões. Aleluia, glória a Deus. Isto é Jesus dizendo para mim, aleluia, e para você nessa noite: eu já dei poder para vocês, eu já dei autoridade. Aleluia, glória a Deus. Essa autoridade, esse poder, aleluia, ele está no conhecimento da palavra de Jesus. Quanto mais que você medita, que você estuda a palavra, mais você tem conhecimento. E quanto mais que você tem o conhecimento da palavra de Deus, mais você tem autoridade, porque a palavra de Deus ela é uma arma. Aleluia, glória a Deus, é uma espada nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós se revestimos dessa armadura de Cristo, aleluia, ali a gente estamos armados. Aleluia, glória a Deus. E quando nós fechamos as nossas vestes, aleluia, glória a Deus, aí a gente tem autoridade, o inimigo ele não pode sobre nós. Ele não vai nos tocar, porque Deus ele nos falou que estaria com nós em todo o tempo, quando ele disse para o seu discípulo: e faça discípulo de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os mandamentos do Senhor. Então é o que nós estamos fazendo nessa noite, aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas, é aprender. Até examinando as Escrituras Sagradas do nosso Deus é para as nossas vidas. Não tema, porque o Senhor ele te deu a autoridade. Você já tem a autoridade em suas mãos, que é a espada e a palavra de Deus. Eis que Moisés andava com um cajado na mão.
Ele tocava nas águas, o mar se abria, ele jogava no chão, pegava, ele se tornava uma serpente, ele pegava de novo, ele se tornava um cajado. E nessa noite eu digo que você não pode ter cajado na sua mão, mas você tem o cajado da palavra de Deus. Você tem a palavra nas suas mãos. Você tem uma espada afiada na tua mão. Usa ela com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmão Ginete. Após a irmã Ginete, nós vamos ouvir o Pedro. Glória a Deus. Eu vou para a igreja, vai comprar um guarda-chuva para mim, eu vou para a igreja. E em nome de Jesus eu vim aqui, igreja, eu voltei, mas hoje eu vi a morte na frente. E eu falei para o Senhor, eu sei que você tem proposta, mas não é minha hora. Mas eu cheguei a desmaiar, igreja. Eu hoje desmaiei, eu fui
Eu creio que não foi uma mãe que me abraçou ali, foi o Espírito Santo que me abraçou e me trouxe para a vida. Aquele lugar que eu fui, eu estava com saudade daquele lugar, mas eu não sei que lugar é aquele, eu me lembro de ter ido naquela estrada. Aquela estrada eu nunca andei, mas eu andei muito, atrás desse abraço. Eu consegui um abraço da mamãe. Eu falo para a igreja, vem cultuar, vem atrás do abraço do Senhor. Eu fui onde? No sonho. E eu vejo aquele abraço, me curou. Eu quase ia, hoje ia ser minha sentinela, porque eu estava falando de verdade. O meu juiz estava assim, rodando. Eu rodava, quando eu levantava, eu caía, porque eu estava muito fraca. Eu não sei o que me aconteceu, né? Mas o Senhor sabe de tudo. E eu creio que aquele abraço me curou. Igreja, se você tem propósito na vida, Deus tem propósito com você, venha buscar. Porque nesse período de morte, Ele ressuscita você é salvo, porque eu senti que foi o abraço de Cristo que me curou hoje. Glória a Deus, aleluia. E Ele já se agradecendo a oportunidade. Aí eu primeiro, eu não tenho Glória a Pedro, louvar a Jesus. Depois do nosso irmão Pedro, nós vamos ouvir a nossa irmã de Deus nos trazendo uma saudação. Amém? Fazer
poder na igreja nessa noite. Coisa com a igreja, nós vamos estar louvando a Jesus para nós tirar dízimos e ofertas da manutenção na obra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu cumprimento a nossa igreja na glória do Senhor, amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui em Lucas 10, 38. Eu estudei uma palavra em casa hoje, mas cheguei aqui e me deu vontade de. Quando eu abri a Bíblia, eu vi essa palavra aqui para mim. Vou estar lendo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia, Jesus. No dia de hoje nós se encontramos muito afadigados. Nós ficamos buscando só serviço, e o serviço de casa nunca acaba. A gente vai tirar um tempo para o Senhor, é aquele tempo pequeno, é muito pouco que a gente tira para o Senhor. A gente não se preocupa mais de ler a palavra, meditar na palavra, comer na palavra. A gente fica preocupada com o serviço, só serviço e não busca a face do Senhor. Então, Marta aqui, ela estava muito preocupada, porque ela queria mostrar para Jesus que ela queria ter as coisas tudo limpo, organizado, não é isso? Eu pensei dessa maneira, que ela queria mostrar para Jesus tudo limpo, tudo bonito, organizado, mas só que a melhor parte ela estava perdendo. A melhor parte, porque de ouvir a palavra do Senhor. Hoje mesmo, Elisão já chegou um pouco tarde, eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de eu ir na igreja. Eu já comecei a ficar preocupada, porque eu não gosto de faltar tudo. Aí ela chegou, já era 6h30, eu, debaixo da chuva mesmo, vim correndo para casa, eu falei para a Grace, se ajeita aí, dá certo, porque ainda vai ter que ir perdendo na chuva. Aí quando eu cheguei em casa, me montei, eu liguei para esse verso que nós vai ir. Ela desceu, nós veio, e graças a Deus, porque e não chegou aqui nem muito molhada, nós pegou só o Uber dela do Paraty. Quando desceu do Uber, chegou, pegou forte, mas em nome de Jesus nós chegou aqui. Porque se nós ficar lá esperando, se chover, nós não vamos na casa do Senhor. E se Deus tirar a chuva, porque a gente não vem na casa do Senhor para adorar Ele, porque está chovendo, aí Deus vai, eu não vou tirar a chuva. E o que a gente vai fazer se ter água? Nós temos que adorar debaixo da chuva, debaixo do sol, nós temos que deixar de se preocupar com as coisas de casa, com as coisas de fazer, porque a única preocupação que nós temos que ter agora é o Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas, Jesus está voltando e nós não se preocupamos de estar pronto esperando o Senhor voltar. E nessa noite nós possamos ser como Maria, que esteja sempre aos pés do Senhor, buscando a presença do Senhor,
e nós possamos estar preparados para quando chegar a hora que o mestre chegar e recolher a sua igreja e nós estivermos prontos para subir para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Palavra, né, irmãos? Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus essa noite. É muito conhecido. Eu peço a ajuda da igreja, das irmãs, que me ajudem nesse louvor. O nome desse louvor é Daniel. Glória a Jesus. Se você puder me ajudar, nessa noite vamos estar adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ajoelho, Deus Todo-Poderoso. É digno de toda a glória. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Fala, Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma porta para entrar. Conta, Daniel, o que vai fazer?
nesta noite é o que nos interessa, que é a palavra de Deus. Eu quero que você fique muito atento nesse culto de ensino. Eu costumo dizer que é o seu estudo mais difícil que o pastor se andar. E olha que é o terceiro estudo, o mesmo estudo que eu dou para esse ministério. Capão Bonito eu já ministrei ele, a João Pessoa também, e agora aqui também. Nós vamos aprender sobre as estratégias de Satanás. Alguém sabe quem era Satanás? Não. Satanás era um anjo de... Como que era o nome dele no céu? Lúcifer. E por sinal meu nome seria Lúcifer, sabia? Manhã ele deu esse nome para mim. Pastor, mas o que é Lúcifer? Anjo de luz. Olha, um anjo de luz. Tem nada de coisa horrível. Muito melhor ser chamado serpentina, expedita, né? Benedita, né? Sairon, né? Meu nome seria Lúcifer. Abra sua Bíblia para nós conhecer quem era Lúcifer. Livro de Ezequiel, capítulo 28. O diabo está com raiva de ouro. Ele falou que vai revelar a identidade para o povo de novo. Para quem não sabe, Lúcifer era anjo de luz. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: estiveste no Éden, jardim de Deus. Estiveste onde? No Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha a cobertura de Lúcifer. Pedra preciosa era toda a tua cobertura. Olha as pedras que vinham composto do Lúcifer: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. E em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que caíste, foste criado e foram preparados. Olha, irmãos, as pedras que compunham, que estavam sobre Lúcifer, as pedras mais preciosas que cobriam Lúcifer. E nós sabemos que Lúcifer era o regente do coral celestial, era o querubim-chefe. Escuta isso aqui. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então isso aqui é a característica de Lúcifer, que por sinal seria meu nome no original aqui na terra, seria meu nome. Isso é as características de Lúcifer. Olha as pedras preciosas. Olha isso aqui, irmãos: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira. As melhores pedras. Ele era chefe dos querubins, guardião, regente do coral celestial.
tinha pleno livre acesso no trono de Deus. Só que um dia nele se achou iniquidade. Irmãos, Lúcifer, ele tinha um alto comando no céu. Vários anjos estavam sob a sua regência, sob o seu comando. E a Bíblia diz, queridos, que ele achou-se e ele queria ser acima de Deus, montar um trono acima de Deus. Aí começa a rebelião no céu. E a Bíblia diz que rebelião é tido na Bíblia como pecado de feitiçaria. Vamos lá, eu quero que você entenda o seguinte. Antes de nós passar para o assunto, primeiro nós temos que saber quem era o diabo. Nós sabemos quem ele era. E ele era Lúcifer. Guarda isso direitinho para você ver na sua casa. Vai por conversa não. Nós erramos porque nós não examinamos a palavra de Deus. Isaías capítulo de número 14. Quando foi descoberta a rebelião de Lúcifer, olha para mim. Deus é onisciente, sim ou não? A onisciência de Deus conhece tudo. Sim ou não? Onisciente, sabe tudo, conhece tudo. Onipotente, o que é onipotente? Tem todo poder. Onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está na Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, lá no Maranhão, ele está aqui na comunidade do Porto de PC, no número 825, no centro comunitário. Ele está presente em todos os lugares. Está presente na maior denominação pentecostal do Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele está lá também. Está presente em todos os 27 estados da federação, em todos os cultos das sextas-feiras, em todos os 27 estados da Federação Brasileira, fora do Brasil, e está em vários continentes, europeu, africano, está em todos os continentes. Por exemplo, aqui são 20 horas, lá no continente africano já é outra hora, já é outro dia. Se aqui é de noite, lá é de dia. Se aqui é de dia, lá é de noite. Está entendendo? Então ele está presente, não importa o funcionário, não importa o horário, ele está presente em todos os lugares. É a onipresença de Deus. Onipotente, tem todo o poder. Onisciente, conhece tudo. E onipresente, está presente em todos os lugares. Sabe o que você está pensando aí na comida que vai comer quando você não quer? Sabe? Quem sabe? Vamos lá. Quando achou-se iniquidade em Lúcifer, ele foi arremessado aonde? Do céu para baixo. Ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Olha, irmão, o poder convincente da lábia de uma pessoa que tem espírito de rebelião. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Está atuando em muitas igrejas o espírito de rebelião. Se eu não obedecer a doutrina da palavra de Deus na igreja que eu estava, eu saí de lá, levei uma rasteira comigo. Isso é rebelião, isso é rebeldia. E é dito na Bíblia como pecado de feitiçaria. Isaías capítulo 14, versículo 20, versículo 12. Isaías versículo 12. Irmão, não fique preocupado não, nós estamos falando sobre o diabo não. Isso aqui é para você aprender, para você ficar afiado na Bíblia, para ninguém te enganar.
Irmãos, um culto como esse já fica furioso. Ele mexe com um, mexe com o outro, mexe com o outro. Vai ver copo cair, você vai ver pedestal do bairro cair, você vai ver ventilador pegar fogo. É o diabo não gosta. Então, quem vem no culto em si tem que ficar preparado. Não é um culto como esse. Isaías 14:12 diz assim: como caíste no céu, Lúcifer, o filho da alva. Que é a alva? Filho da branca, filho da dalva. Alva eram suas vestes. E como foste cortado por terra, tu que derribavas as nações, ou seja, tu que comandava as nações lá no céu. Ó. E tu dizias no teu coração, dentro do coração dele dizia, ó o que ele disse. Por que ele foi jogado no céu para baixo? Eu subirei acima do céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, ou seja, levantarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, serei igual. Quando Deus descobre isso, o que é que Deus faz com Lúcifer? A Bíblia diz, queridos, que Lúcifer já tinha corrompido o coração da terça parte dos anjos. Já tinha rebeliado contra Deus, já queria levantar o seu trono acima de Deus. Abra comigo, Judas. Escute, você acha que o diabo é poderoso? Imagina se estão presos. Judas é um capítulo antes do livro do Apocalipse. Irmão, já está com raiva de mim demais. Hoje eu orei aqui, né? Ele falou: te prepara o bichinho, que o pau vai comer na caminoca. Se Deus vamos, porque o negócio é sério. Judas não tem capítulo, só tem versículo. Aprenda isso. Culto de ensino é bom para você aprender. Livro de Judas não tem capítulo, só tem versículo. Pastor, Judas foi quem traiu Jesus? Não. Não é não. Judas foi outra coisa. Judas aqui é outra coisa. Vamos lá. Judas aqui é irmão de Jesus. Vamos lá. Judas. Vamos lá. Judas verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Pastor, tem mais? Tem. Aqui na terra só tem o Satanás e seus demônios caídos, seus anjos caídos. Os anjos caídos que atuam com o diabo ou Satanás são demônios fracos perto desse. Quando o diabo ou Lúcifer rebelou contra Deus no céu, Deus lançou nas prisões eternas. Esses anjos poderosos estão presos até aquele grande dia de serem soltos. Pastor, como assim? Estou entendendo. Deus mandou a terça parte dos anjos para baixo do céu, rebolando tudo de cima para baixo, de Lúcifer, e reservou em prisões eternas estes aqui. Você acha que se o diabo estivesse com essa terça parte aqui, junto com esses anjos caídos que a Bíblia diz,
raça humana sobre a terra. Quando Lúcifer foi jogado para baixo, houve-se uma explosão nesse chamado globo terra aqui. É por isso que eu não sei quem já estudou tanto quanto eu sabe da explosão de Big Bang. Quem já ouviu falar? Explosão de Big Bang, é coisa assim. Foi quando eles foram arremessados lá para cá que destruíram tudo. O jardim de Deus que nós temos aqui no livro de Ezequiel, no jardim de Deus, o jardim era do céu. O jardim do céu. Era esse jardim que ele cuidava, juntamente com esses anjos. Ele não tinha pleno livre acesso ao trono de Deus. Escute. Quando esses anjos foram amarrados, presos, é para soltar naquele grande dia. Você acha que se ele estivesse conosco aqui na terra, haveria a possibilidade de nós ter vida aqui na terra, ser humano aqui na terra? Não tinha. Esses demônios perto desses que estão aqui são fracos. Aí o que Jesus nos ensina? Essa casa de demônios só se sai com o quê? Jejum e oração. São demônios à vista, à ótica espiritual. De quem é espiritual? São fracos. Mas que já traz um estrago terrível no globo terra, na face terra, que não é de se contar. Se convivesse com nós seres humanos aqui, não haveria possibilidade. Então eu falo para os irmãos nesta noite: vamos procurar viver o que a Bíblia nos ensina. Vamos tomar cuidado com falsos ensinos, tudo isso. Vamos lá. Glória a Jesus. Então eu falei para vocês as características de Lúcifer. Agora nós vamos para o livro do Apocalipse que nós lemos, capítulo 12. Versículo 9. Até aqui está entendido, irmãos? Se tiver alguma dúvida, me pergunte, me pare que eu respondo para você. Para você não sair daqui com dúvida. Eu quero que você aprenda a Bíblia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aquilo que eu disse, foi lançado todo lá para baixo. Cá para baixo. Lá no céu eles eram o quê? Eles eram anjos. Anjos de luz. Quando eles se arremessaram para cá, eles já se transformam em criaturas horrendas. Alguém tenta manipular o diabo como se o diabo tivesse rabinho, chifrinho. Quem já assistiu desenho, tanto quanto eu, sabe que na maioria dos desenhos o diabo vem com rabo, com chifre. E não é exatamente essa aparência. O diabo tem várias formas de agir. O diabo tem várias classes de fazer com que ele possa se transformar em quem ele quiser. O diabo tem poder? Sim ou não? Quem acredita que o diabo tem poder, levanta a mão. Ele tem. Ele é mais forte que Deus ou menos forte que Deus? Menos forte. O diabo não tem poder sem a permissão de. Agora não põe a vida em ordem não para ver. Não se reverte não para ver. O diabo sabe quando nós temos medo dele, sabe disso?
Ele sabe, tem poder, mas não igual a Deus, porque Deus ainda está acima. Eu nunca vi a criatura acima do Criador. Só na cabeça de Lúcifer queria estar acima do Criador. Trazendo o dia de hoje não é diferente. As rebeliões que são feitas, escondidas, Deus sabe tudo. Tudo que a gente pega para conversar secretamente sobre alguém, ou sobre o ministério, ou sobre quem quer que for, isso se chama início de uma rebelião. E Deus odeia. É tipo como pecado e feitiçaria. A antiga serpente, o diabo, Satanás, é o diabo. Versículo 9, nós vemos que o diabo é descrito como uma grande serpente dragão vermelho. E nesse dragão vermelho é descrito que ele tem 7 cabeças, 10 chifres, que são símbolo do seu poder terreno. Você acha que o diabo é só 2 chifrinhos, um tridentezinho e um rabinho? Você imagina, irmãos, você vê, está diante dele dessa forma: 7 cabeças, já é para correr, 10 chifres, que é símbolo do seu poder terreno. E cada simbologia da interpretação do inimigo é uma simbologia que ele usa. São várias classes. E nós vamos estudar as classes dos anjos caídos, nós vamos ver muita coisa. E nós pastor, mas aquilo que os estão presos são os mais fracos. Os mais poderosos, Judas fala que ele reservou em prisões para ser soltado aquele grande dia. Que grande dia vai ser esse? No dia que o anticristo chegar, em que a igreja começar a passar pela grande tribulação, esses serão soltos para atormentar a raça humana. E se aquele que não se assegurou com Jesus, não ficou firme com Jesus, não foi na segunda volta, está lascado. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o. Se nós estamos passando por tudo isso, a atuação dos demônios, dos contra-ataques, nós tem dia que a gente fala: meu Deus do céu, e agora? Se Jesus não for conosco agora. Imagina Lúcifer junto com a sua terça parte dos anjos e junto com esses que estão reservados em prisões eternas, que Judas diz. Sério, sincero, tem dia que a gente acha que a gente não vai vencer. Parece que a gente tem o alto pensamento assim: será que a gente está vencendo? O alto está vencendo a gente. Isso que eu estou dizendo para vocês é real, é Bíblia. Confere que sua Bíblia você chegar. Amor de Deus. Não vamos brincar de ser crente. Vamos lá. Todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. Quem é esse? O diabo. O diabo, ele se alimenta do tormento das vidas, das almas. Ele tem prazer em ver o crente cabisbaixo, em ver o crente murmurando, em ver o crente fazendo tudo que ele gosta.
Ele se alimenta disso. Para ele se alimentar disso, ele vai fazer o quê? Vai usar de todas as suas artimanhas. Quem não é espiritual não tem o que eu estou dizendo isso aqui. Vamos lá. Então nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Eita, mas o que é isso? Quando Daniel estava orando, que foi os 21 dias de Daniel, quando Daniel orou, o anjo no primeiro dia já desceu com uma resposta à oração de Daniel, a batalha do arcanjo contra Satanás. Então, quando Daniel orou no primeiro dia, o anjo veio com a resposta. Só que o anjo ficou travado, não desceu nem com a resposta, ficou preso. Só que Deus tem que fazer o quê? Que descer para guerrear, para a resposta chegar para Daniel. Tem oração que nós olhamos, que às vezes a gente acha que a oração nem subiu do teto, nem passou do teto. Quem é espiritual tanto como Deus sabe que às vezes ele está orando, tanto ora, tanto jejum, tanto buscando, e parece que a oração não vai. Parece que a oração ficou ali no ar e não foi, não subiu, não chegou. E Deus mandou a resposta e o anjo voltou de volta, porque teve impedimento. Esse negócio é muito sério. É muito sério isso aqui. Vamos lá. A Bíblia identifica esse inimigo como o grande dragão, a serpente, ou o diabo, o sedutor, o enganador, o príncipe deste mundo. Quem pode ler para mim? João capítulo 12, versículo 31. Outro abra 2 Coríntios 4:4. João capítulo 12, versículo 31. O príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. Quem encontrar pode ler, irmãos? Vai ganhar tempo. Pode. Isso. Então nós vemos aqui que o juízo deste mundo, que ele será expulso, o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? A antiga serpente, o diabo, Satanás. 2 Coríntios capítulo 4 fala que ele é o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a Bíblia faz menção Deus com D minúsculo, não é o nosso Deus, que é com D maiúsculo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é os incrédulos? Só que quando a luz do Evangelho resplande na vida de alguém que é incrédulo, ele deixa a incredulidade e passa a ser luz. Quem é luz incomoda as trevas, sim ou não? Nelson, não está para mim. Vai dar uma novo dia para mim. Rapidinho. Nós aqui, segura aí. Aqui é luz, sim ou não? Ela paga. E aí? Quando a luz do Evangelho chega em nós, liga de novo. É o que acontece isso aqui. Agora, quando a luz do Evangelho não chega
mundo. Aí nós não quer ser perseguido, não, é? Já viu luz chegar perto de treva e a treva continuar como treva? Não tem como. A luz vai chegar e vai iluminar nele. Vai brilhar mesmo. Ah, pastor, eu não entendo porque o meu serviço é tanta perseguição, é tanta luta, é tanta afronta, é tanta calúnia. É porque a tua luz lá, no meio daquele monte de treva. Você é luz, você é diferença. Só que permaneça, porque você é a luz. A luz de Cristo resplandeceu em você. Vamos lá. Ele é o nosso aniversário. O que é aniversário? É aquele que luta contra nós. Ele anda ao nosso derredor. Por que ele está ao nosso derredor? Porque ao nosso lado está quem? Está o anjo do Senhor. Rugindo como um leão. Procurando a quem devorar. Por que rugindo como um leão? Parecido igual. Rugindo igual. Sim, para querer assombrar. Para querer pôr medo. Escute, vou contar uma experiência aqui. Eu tenho uma tia minha que até hoje eu não sei Jesus ainda, mas pegou uma ferramenta que nós cristãos usamos. E eu disse para a mamãe, isso é muito sério. Isso aí é só para nós, servos de Deus, pode usar isso aí. Porque foi uma autoridade que Deus deu para nós como igreja. Ah, mas eu quis ajudar porque é minha irmã. Eu sei. Aí ela fez. Ela disse que todo dia de noite ia dormir. Debaixo da cama dela estava tocando violão. Na casa dela o quê? Uma casa de prostituição. Bordel, bordel. E todo dia que ela ia dormir, debaixo da cama ficava aquele violão. Ela disse que já fazia mais de 15 dias que não dormia. Aí a mãe ensinou uma ferramenta para ela. Quando ouvi isso, diz o sangue de Jesus que repreende. Que nunca mais. A mãe falou, filho. O menino começou a fazer, a atuar. E ela dizia, o sangue de Jesus que repreende, aqui não. E ó. Aí eu entendi. Falei, Deus tem autoridade tão grande na vida dela que ela está presa nas estratégias do diabo, está presa nos vícios, mas mesmo assim ela tem autoridade. Aí no meio do fim, a ferramenta, a arma que Deus deu para a mãe dizer para ela, não servia mais. E ela fez uma cama de cimento assim, ó. Mas toda noite o diabo derrubava tudo de casa de noite. Era panela, tudo, mas sempre tinha ninguém em casa. A avó tentou dar conselho, tentou orar, tentou fazer tudo, mas não quis saber. É hoje. Resumindo, o sangue de Jesus que repreende é nossa saca. Não ensine para quem não ainda conhece Jesus. Porque em vez de você ajudar, você está piorando a situação. Aconselhe a pessoa a buscar Deus, aceitar Jesus como Salvador. E esquecer as velhas práticas e ser uma nova criatura. Aí a ferramenta vai ter efeito. Mas eu aprendi, eu entendi com isso que ela tinha autoridade. E tem autoridade. Mas o quê? Felizmente. E um dia, alguma vez, meu avô morreu em 2008. E todo final, todo dia 2, ela ia lá se levar para ele. Cuidou da sepultura igual se cuida de uma casa. Você olha lá, você vê, né? Eu não cheguei lá depois desses 10 anos que eu fui lá, não cheguei lá. Mas se você olhasse, não parecia uma catedral de Notre Dame. Só não tinha ido lá dentro, mas parecia uma igreja. E todo dia 2 eu ia ser levado para ele. Até que um dia, Deus falou para ela, através de um sonho que ela teve.
que não era que ela nunca mais ia se revela para ele, porque ele não estava ali, e que ele estava no céu, e que ele era crente, que ele morreu crente, salvo na pessoa bendita de Jesus. E no outro ela foi assombrada, dizer para ela, está vendo isso aí? Eu já avisei, não vai. Eu vou morrer, serve de Deus, não vai. E agora diz assim, olha, eu vou morrer. Não é para ninguém se levar para mim. Não é nem para marcar o nome comigo com zero. Porque Deus não vai aceitar isso. O que eu aprendo? Morrer com Jesus, irmãos, está salvo da pessoa de Jesus. Está com Deus. Isso se chama idolatria. Amém? Vamos lá. O nosso adversário está ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8. Quem quiser ler em casa pode ler. Contudo, com mais aterrorizante tipo de escravidão, existe o mundo entregue, o mundo inteiro segue o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua nos filhos da desobediência, na potestade. Quem é desobediente consegue obter vida vitoriosa na presença de Deus? Tem como? Se você não é obediente à palavra de Deus, se você não obedece a Deus, não vou muito longe não. Se você não obedece às instruções da palavra de Deus, o que a tua igreja te ensina, o que o teu pastor te ensina dentro da palavra de Deus, te mostrando dentro da Bíblia, você vai obedecer a Deus se você não está vendo? Tem como? Já viu os crentes cara de pau? Eu já disse, eu vou comprar uma lata de óleo de peroba. Ou melhor dizendo, eu vou comprar criolina. Eu não obedeço homem. Eu não obedeço pastor. Mas quem foi que disse que é para obedecer pastor? Eu não obedeço pastor, não obedeço homem. Quem foi que disse que é para obedecer homem? Se o homem da terra, o pastor terreno, eu sou o pastor terreno aqui na terra, representante do Senhor, o anjo que a Bíblia diz, o anjo da igreja. Acima de mim tem alguém que está acima de mim. Quem é? Deus. Deus está acima de mim. Se Deus me passa as instruções aqui na terra para passar para você, te ensina a palavra de Deus do jeito que ela é, você, eu só obedeço a Deus. Isso é mentira, é hipocrisia. O espírito da desobediência atua em pessoas desobedientes e rebeldes. E Deus está falando, é por aqui, ele quer ir para cá. Não faz isso, ele vai e faz. Está obedecendo a Deus, irmão? Não está. Efésios 2:2, quem pode ler para mim, fazendo favor? Efésios capítulo 2, versículo 2. Isso. Amém? E dê aqui, não feche não. Quando nós não conhecíamos Jesus, a gente fazia tudo que a gente queria, assim não. Bebia cachaça, né? Discutia, né? Saía com tapa. Era o mais valente da rua. Sim ou não? Dava de boy, né? Dava de valente, de valenta, valentona, valentão. Quando a gente andava conforme que o mundo queria que nós andávamos, nós fazíamos tudo que o mundo queria, sim ou não? Ia para a festa.
da manhã. Eu acho tão engraçado essa geração de servo de Deus hoje, que em um culto, numa hora, fica desesperado para ir para casa. Vamos só. Quando chegar, parece que o sono vai embora. Vai dormir 11 horas, 1 hora, né? Num culto, dorme. Sabe o que eu aprendi? Quando eu era criança, assim, tamanho de Pedro, que é a igreja, eu sentava na cadeira, parece um negócio que não sei o que é. Eu sentava na cadeira e o grupinho da vida eu sentava, veio para a cadeira lá. Mandar que não está piscando aqui. Os mandar que não. Eu coloco a mãozinha do banco aqui. Era tudo banco de madeira de botar aqui. Aí meu irmão foi pregar na igreja e falou assim: sabe o que é isso aí, crianças? Vocês vão para a igreja, aí você dá aquele sono para dormir, sabe isso aí? É o diabo com as patinhas dele, as garras dele em cima do olho, ó, apertando, ó, as coisas que não, você está dando, ó. O diabo fechando os olhos de vocês e cauterizando os ouvidos de vocês para vocês não ouvir a palavra, para vocês crescer na igreja, mas sem saber o que é a palavra de Deus. Sabe que tem muitos filhos de crente por aí que não sabem nem o que está o livro de Gênesis, porque vem para a igreja, mas não aprende, não ouve. Lá em Israel, criança de 5 anos, já sabe a Torá inteira, depois só o diabo. Pastor, o que é a Torá? Os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, né? Números, Deuteronômio, sabe tudo, Levítico, sabe tudo. E a nossa geração, os mais velhos, os que cresceram na igreja, os que estão na idade que eu estou, 33 anos, às vezes não sabem nem onde é que está o livro de Joel. Aí o pregador abre a sua Bíblia no livro de Joel. Quando eu lá, meu pastor, com aquele livro complicado para minha casa, vou ter que ir lá no índice, aonde que está o número daquele livro procurar. E uma criancinha lá em Israel sabe uma Torá inteira. Vamos lá. 2:2, né, Corinho? Lá. Nós andávamos conforme o mundo, segundo o príncipe das potestades do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Esse Espírito aqui opera nos filhos da desobediência. Eu costumo dizer que nós somos a geração mais fraca e a geração que tem promessa para o arrebatamento. E tem hora que eu fico assim, olha, meu Deus do céu, tem misericórdia do conhecimento desse povo. Tem hora que eu olho nas pregações assim, é só vitória, é só mel, é só bênção, não sei o quê. Irmão, o fim está chegando. O que eu estou fazendo aqui na noite hoje, tem muitos pastores que não perdem mais nem tempo com isso aqui. Eu vou perder tempo para ensino? Vou nada. Mas a verdadeira igreja que preza pelos valores, pela palavra de Deus, pelo bem-estar da sua igreja, para que a igreja conheça e saiba, tem que fazer o que eu estou fazendo. Vamos lá. Ele é bem sucedido em fazer com que os súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número de pessoas possível. É isso que o diabo está fazendo. Enquanto ele tem tempo, ele está levando muita gente com ele. Percebe-se que em 100 anos, 100 quase 15 anos, que a igreja pentecostal, Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal, fora as tradicionais, que nós temos no Brasil. As primeiras igrejas a evangelizar o Brasil foram as igrejas tradicionais: batista, metodista, presbiteriana, batistas, calvinenses, né?
Aí depois veio o CCB e aí Assembleia de Deus. Em 115 anos, nós chegamos à marca de 35% do Brasil declarado, do país chamado Brasil declarado evangélico. Sendo que 69% declara-se católico. Aí depois vem os outros: umbandistas, kardecistas, espiritismo, sem religião, irmãos, 7%, o que equivale à população de 7% sem religião. Não crê em Deus, quase bem, vai, 3%. Irmãos, isso é muito sério. Imagina alguém que começou na igreja, trilhou na igreja, foi obreiro da igreja e hoje é ateu. Porque não crê mais. E tem hora que você olha assim, meu Deus, e crê mais nas coisas erradas do que nas coisas de Deus. Então, meu Deus, cara. Vamos lá. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que quanto mais o diabo fizer para levar o maior número de pessoas com ele, ele vai levar. O diabo não quer ser atormentado no fogo eterno sozinho. Então, se possível, ele vai levar o maior número. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós, como igreja do Senhor, nós como ouvintes praticantes, vamos ficar mais firmes. E pode prestar atenção no que eu estou dizendo para vocês. No dia que a gente está em casa sem vir no culto e não tem culto na igreja, a gente tem tempo para ir para a pizzaria, a gente tem tempo de ir para piquedu, a gente tem tempo de ir para sair, a gente tem tempo para toda coisa. Agora, no dia que é para vir na igreja, irmão, é tanta coisa. Parece que um dia parece que bola assim, umas coisas para meu Deus do céu. Hoje eu não vou conseguir no culto, não. E me bola tanto empecilho, tanto atrapalho, para você não ouvir a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui nessa noite a primeira estratégia que o diabo vai botar para te tirar a palavra. Ele vai tirar a tua atenção do culto. Como assim, pastor? Para atenção. Na hora do louvor, na hora do reteté, na hora do louvor, ninguém levanta para tomar água. Na hora do louvor, está todo mundo concentrado. Olha essa questão. Na hora do louvor, está todo mundo ali, está tudo certinho. Só começar a palavra, dá uma sede, parece que todo mundo resolveu beber água na igreja. Parece que todo mundo bebe sal durante o dia inteiro. Quem gosta de beber água durante o dia em casa? Irmãos, sem brincadeira nenhuma. Sabe isso aqui? Esse copo aqui equivale a 1 litro de água. Eu bebo muito mais que isso o dia inteiro. Sabe o que eu vou quebrar? Não beber água. Mas no culto, irmão, é como é que eu saio do altar para ir no banheiro. Eu evito. Tem que eu estou só, Jesus, pela misericórdia. Ainda faz uma fila e vem para me orar. Aí eu tenho que orar por todo mundo. Tem igreja que eu vou pregar que eu falo, Jesus, o que eu vou fazer com esse monte de gente aqui? E eu querendo. Tem que segurar. Agora, meu povo. Até que entregar a revelação, tem que, né? E tem que segurar. Então, irmãos, já faz de tudo para tirar o quê? A atenção da palavra. Porque tirando a palavra, nós vamos pregar isso aqui mais para frente. A semente que está sendo plantada no teu coração, que é a palavra de Deus, o inimigo vai tirar ela. Você não vai conseguir entender. Você
que vem para o culto, eu não entendi aquela palavra, nossa, o pastor falou tanto versículo, eu não entendi. É porque você tirou a atenção da palavra. Quando a gente desvia a atenção, a gente perde o foco. Pode prestar atenção, se a gente quer trabalhar em uma coisa ali focada, e a gente desfocar, a gente perde o serviço aqui. Quem trabalha costurando, quem trabalha fazendo aquele trabalhozinho manualzinho, sabe? Que se tirar o foco ali, ele erra o serviço aqui, ele vai ter que fazer tudo de novo e vai fazer de novo. Então a mesma coisa é na palavra. Amém, meus irmãos? Fiquemos por aqui em nome de Jesus. Na próxima sexta-feira a gente continua. E aí o negócio está mais sério aqui. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje está dando alguns avisos. Amanhã, sábado, é o segundo ano da campanha Tribunal da Justiça de Deus. Conosco amanhã, pastor Fernando Dantas, homem usado por Deus, vocês não já viram? Grande servo de Deus está conosco amanhã, segundo ano da campanha, o Tribunal da Justiça de Deus. No último ano, dia 3, pastor Max, pastor Elisângela, vai ser forte também o que Deus vai fazer aqui no último ano da campanha. Lembrando aos irmãos que domingo, o culto da família, ministrando a palavra de Deus, presbítero Nelson, eu dirigindo. Domingo é o Senhor que prega agora, tá? Em nome de Jesus. Sábado, que é amanhã, nossa campanha. Irmãos, lembrando os irmãos que dia 5 é o nosso culto em ações de graça pelos 5 anos da igreja. Não falta ninguém. Esse é bênção. Está conosco o pastor Carlos. Nós vamos fazer um negócio aqui abençoar e vai ser abençoado para Jesus. Amém? Não deixe de vir com um prato cheio. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é bênção. Glória a Deus. 5 anos da igreja, tudo para a honra e glória de Jesus. Amanhã, dia 5 é a data oficial da pessoa jurídica que a nossa igreja foi fundada, 5/5/2020. Então amanhã, segunda-feira, dia 5/5/2025, 5 anos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu sei que a programação esses dias vai ser muito extensa, porque esse sábado nós vamos ter tudinho, segunda-feira nós vamos ter, e aí é só vitória. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar para estar orando, nós temos embora. Missionário Rosângela orando e eu interpretando. Amém? Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Olha, soberano Deus eterno Pai. Senhor, agradecemos por mais esta rica oportunidade, por mais um dia, Senhor, nos aprender a Tua palavra. Senhor, abre cada dia o nosso entendimento, nos dá conhecimento cada dia das Tuas Escrituras. Pai querido, Pai amado, fica conosco, Senhor. Leva cada um dos Teus servos, Senhor, para os Seus lares debaixo da Sua bênção, guardando, Senhor, os livrando de todo mal. Dá um sábado, meu Pai, abençoado, Senhor, para cada um na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Sinal de receber que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, agindo e operando Deus, porque com Cristo, quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? E para sempre será dançado o pão para Jesus. Glória a Deus.